certo? Questõezinhas envolvendo curva de aquecimento, já que foi o nosso último conteúdo postado aqui no nosso canal. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento. Lembram de uma curvinha de resfriamento como é? Sendo ela da água pura. Olha, informação importante. A uma pressão constante de 1 atm. Então observa aqui essa nossa curvinha de resfriamento. Vamos relembrar algumas coisinhas. Se é resfriamento, quer dizer que no início ela está em gás, está tendo a transformação dela de gás para líquido. Nesse momento ela é toda líquida, não é isso? Nesse pequeno momento, há aquela transformação de líquido para sólido, que seria o gelo, e termina aqui até onde Deus quiser, ou a ciência, né? Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Primeira afirmação: o fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. Vamos procurar a região B. Ela está aqui. Opa! Solidificação, ou seja, ela está ficando sólida ali na transformação de gás para líquido. Então essa daqui não pode ser. Essa é falsa. Ele não está virando sólido, ele está virando líquido. Na região C da curva, há somente a fase sólida. Opa! Se eu disse que daqui para cá ele está ficando líquido, nesse momento aqui do C, ele é completamente líquido, não é sólido. Então vai ser falso também. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. Observe, na região B, ela inicia em 100 graus Celsius e termina em 100 graus Celsius. Na região D, começa em 0 graus Celsius e termina em 0 graus Celsius. Então aqui a temperatura permanece constante, sim, verdadeira. Na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida. Então lembrados que no momento em que ela está se transformando, vai coexistir as duas fases, sim. Ela não está se transformando naquele momento. Nessa transformação você vai ver tanto o sólido, que é o gelo, quanto o líquido, que é de onde ele está vindo. Então essa última também é verdadeira. É só vocês lembrarem da curva de aquecimento que a gente viu na outra videoaula. Beleza? Exemplo 2. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura no eixo das ordenadas com o tempo no eixo das abscissas. Só para representar, tá aqui. Temperatura bonitinha e o tempo. Beleza. Vamos analisar. Eu quero saber o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Então beleza, bora lá. Qual é o ponto de fusão? Ou seja, em que momento ele está saindo de sólido para líquido? Vamos observar aqui. Ele começa sólido, não é isso? Só para a gente representar aqui. Se transforma. Nesse momento aqui existe o sólido e o líquido. Aqui a gente encontra apenas a fase líquida. Quando chega nesse pontinho aqui em cima, existe a transformação. E aqui para o gráfico. Depois daqui, ou ele continua um pouquinho, ou ele sobe, né, e por aí vai. Mas vamos lá, o ponto de fusão de sólido para líquido começa aonde? Aqui a gente tem um ponto 50 e aqui a gente tem um ponto 100. Está entre 50 e 100. Vamos analisar o que a gente pode ter aqui. Ele diz que é 150, impossível.
O ponto de fusão, como a gente viu, está entre 50 e 100. Então a gente tem 65, 65, 65. Beleza. Onde é que está o ponto de ebulição? No momento em que ele começa a se transformar de líquido para gás. Está aqui em 150. Ó, se está em 150, não pode ser a letra A, como a gente já tinha no lado. Pode ser a B. A gente continua com as mesmas ideias, né? B, D e E. Beleza. Agora chegamos na parte decisiva. Quanto tempo ele dura na parte líquida aqui? Ó, parte líquida, ele começa nesse, deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. A parte líquida, ela começa nesse pontinho daqui e termina nesse pontinho daqui. Ela inicia em que tempo? 20 minutos. Ela termina em que tempo? Entre 20 e 30. Se você observar, tá bem no meinho. Então é 25, não é isso? Entre 20 e 25. Então o tempo foi apenas de 5 minutos. Não é B, é a letra D de doido. Beleza? Por causa desses 5 minutinhos aqui. Tranquilo? Exemplo 3, ela é um pouquinho mais trabalhosa, então a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Da PUC São Paulo. A parte de cálculo. O gráfico da quantidade de calor absorvida por um corpo de massa 5 gramas, inicialmente líquido, em função da temperatura T, em uma transformação sofrida por esse corpo é dada pela figura. Observe, aqui ele quis complicar a nossa vida, porque normalmente a gente vê quantidade de calor embaixo e temperatura em cima, mas isso não vai atrapalhar o nosso cálculo, tá certo? Porque a gente vai ter que analisar minuciosamente, se a gente pode assim dizer. Na letra A, qual o calor latente de mudança de fase? Eu quero saber quem é o valor do L. Vamos analisar aqui. O calor latente é dado por essa fórmula, Q igual a M vezes L. Só que nesse momento, eu não vou me preocupar em encontrar o valor de Q. Eu vou me preocupar em encontrar o valor de L. Então, olha como fica. Professor, por que deu 100? Observe. Latente a mudança de fase. Mudança de fase não tem variação de temperatura, não é isso? Em que momento aqui embaixo não existe mudança de temperatura analisando o gráfico? Ó, aqui mudou a temperatura. Opa, aqui começou em 100, terminou em 100. Então a mudança de temperatura está nesse momento, a mudança de fase está nesse momento aqui. Ela iniciou com quanto de calor? 100. Ela terminou com quanto de calor? 200. De 100 para 200, você encontra apenas 100. Não é isso? Concordam comigo? Quem é a massa? Ele não disse aqui, ó? 5 gramas. E o L é quem eu vou descobrir. Equaçãozinha do primeiro grau. Antes da igualdade letra, depois da igualdade número. Então eu faço essa troca. Eu não estou invertendo tudo? Se eu estou invertendo tudo, não preciso mudar o sinal. Então 5L igual a 100. 5 que está multiplicando passa dividindo. 100 dividido para 5, 20 calorias por grama. Ó, a gente já respondeu a letra A. A gente só precisou analisar, colocar na fórmula e encontra o valor. Observe, a parte mais ruim para vocês, que eu conheço, é nessa parte de analisar o gráfico. Mas observe, se ele estava falando de mudança de fase é o único momento em que não há variação de temperatura. Se você olhar o gráfico, o único momento em que não está tendo variação de temperatura é aqui.
Porque ele inicia em 100, essa barrinha que está aqui, ela inicia em 100 e termina em 100 de temperatura. Aí você analisa agora, ele começou com quanto de caloria? Em 100. Ele terminou esse momento aqui em quantas calorias? Em 200. Então ele recebeu quanto de caloria? De 100 para 200 ele recebeu 100 ao todo. Por isso que aqui foi o valor de 100. Beleza? Vamos para a letra B. Qual o calor específico da substância no estado líquido? E agora? E agora, José? Sim. Fórmula a gente já sabe que do calor específico é aquela que macete, não é isso? Agora, analisa a questão. Ele estava inicialmente em que estado? Estava no estado líquido. Então, até aqui ele é líquido. Então, eu vou ter que analisar daqui para trás. Beleza? Então, vamos lá. Quantidade de calor. Se eu estava em 0 e fui para 100, não é esse o movimento aqui, ó? Segue a barrinha aqui. Eu estava em 0 e fui para 100. Minha quantidade de calor é 100. A massa, ele deu aqui. Czinho é quem eu quero encontrar, não é isso? Variação da temperatura. Ó, ele iniciou em 0 e chegou até o 100. Então a variação da temperatura aqui foi de 100. Então bora continuar. Multipliquei o 5 pelo 100, deu 500. Aí eu sigo a mesma regrinha que a gente viu aqui. Antes da igualdade as letras, depois da igualdade os números. 500 que está multiplicando o C, passa dividindo. Corta os zeros para simplificar a sua vida. Uma bala para 5 crianças dá 0,2 calorias gramas por grau Celsius. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao gráfico, me procurem que a gente tenta achar uma forma melhor de encontrar tentar tirar essa dúvida, beleza? Mas o cálculo ele é isso. Ele é bem simples assim mesmo, tranquilo? Então já sabem, qualquer dúvida, sabem onde me procurar e até a próxima.